Jornal ISTV Cidade, Uberaba. De volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. Hoje nós vamos continuar falando sobre a mostra Mulheridade, uma mostra que, aliás, é muito importante aqui em Uberaba, porque traz mulheridades de várias frentes, de várias matizes, de várias lutas. E aqui ao meu lado, Ágata Abreu, mulher trans, que está participando do nosso ISTV Cidade. Muito obrigado por aceitar o convite, participar do nosso programa. Claro, que agradeço o convite. Vamos contar um pouquinho da história de Ágata Abreu? Claro, como podemos? Podemos. Então, vamos contar como é que surgiu a sua participação no projeto Mulheridades. O que você vai levar para esse projeto, trazer para essa maravilha de projeto? Bom, a minha participação surgiu a convite de uma amiga também artista do Slam de Uberaba, né? Que é algo que tem crescido muito. A Cristiele, né? Cristiele me falou que tinha um convite super especial para poder me fazer. E aí, do nada, eu recebo no meu WhatsApp uma mensagem da grande Daniela em Brandão. Eu não sabia figura, que eu não sabia ainda a grandiosidade dela. E eu sentei para conversar com ela e eu já tinha amado a mostra. E falei, eu quero. É isso que eu quero pra mim, né? Legal. Eu quero poder mostrar o que eu sei fazer, o que a mulher trans sabe fazer. E é justamente isso a proposta do meu espetáculo. Você traz um espetáculo provocante, Sim. Incisivo. Como é que chama esse espetáculo? Que história é essa? O espetáculo se chama Pomo de Eva, né? Ele vem falar sobre a história de Eva, que é uma mulher trans, né? Começa como uma garota trans e vai crescendo, né? Se descobrindo, se entendendo como pessoa, como ser humano, como mulher, né? E a escolha do nome, ela foi provocativa, né? Assim como o Pomo de Adão, que a gente tem, né? O Pomo de Eva, ele vem para mostrar que a mulher trans, ela pode sofrer todo tipo de violência pela coisa mais mínima possível. Por exemplo, uma característica natural do corpo dela. Esse espetáculo, quem trouxe, como é que foi a criação dele? Conta um pouco dessa história para a gente entender. A criação desse espetáculo, ele é recente, né? Eu criei ele do zero, porque são coisas que eu sempre quis falar, né? E estavam aqui, né? Engasgadas, né? E aí eu falei, como que eu posso falar isso, né? No meu dia a dia, né? Que é muito difícil por causa da profissão que eu trabalho, mas tendo essa abertura, eu falei, eu vou falar. Então, eu fui e simplesmente falei, né? O que eu precisava falar, mas tentando trazer para o público uma empatia, né? Certo. Tentando mostrar ali a história de uma pessoa, a história de uma pessoa comum, como você, como qualquer outra pessoa, né, na sociedade, principalmente aqui em Uberaba, né? Que legal, que legal. Eu vou fazer uma pergunta, você fica à vontade para responder. Claro. Ágata Abreu nasceu quem e onde? Aqui eu nasci em Uberaba, né? Nasci e cresci aqui também, passei muitas dificuldades, não vivi somente aqui, passei por São Paulo também com a minha mãe. Minha mãe era uma mulher preta, né, que sofria muito preconceito justamente porque ela tinha 3 filhos e não tinha condição psicológica para cuidar de 3 filhos, né? Então a gente acabou ficando em situação de rua durante um bom tempo e abandonados pelo pai e a família, né, tentando ajudar da forma que eu conseguia, mas na época não se tinha o apoio que se tem hoje em dia. E então a gente acabou, eu e os meus irmãos ficamos um bom tempo. Quantos irmãos? No total são 7 irmãos, 7 ou 8, não tenho muita certeza. Família grande. Pois é, só que pouquíssimos a gente tem contato, eu tenho contato somente com 3 irmãos, né? E depois eu vivi um bom tempo em orfanato, fui adotada, né, por outras pessoas, mas acabei sendo adotada pela minha própria tia, avó, que cuidou de mim durante um bom tempo. Você se declarou, que se apresentou no início do programa como uma mulher trans. Na sua certidão de nascimento, qual era o nome que nós tínhamos? Eu não gosto muito de falar da questão do nome que nós tínhamos, tá? Justamente porque ele é um nome morto, né? Ele não se usa mais. Então, isso é até, na verdade... Você fez questão de deixá-lo no passado. Porque ele nunca foi algo que eu me identifiquei. Legal. Né? Desde sempre eu ouvia aquele nome e eu falava, não é esse. Sabe? O Abreu, tudo bem. Tá bom.
Tá bom. Ô, Ágata, agora que vamos falar um pouco mais desse espetáculo. Ele é de censura livre? As crianças podem assistir também? Ele é para 14 anos. 14 em diante. Justamente, então, papais e mamães isso, fiquem atentos aí. Exatamente. Justamente porque uma pessoa, né, uma criança, existe um grande debate em relação a isso. E trazer aqui em Uberaba algo tão incisivo, já sendo mais incisivo ainda, mostrando para uma criança a questão da realidade, né? É difícil para a criança entender e é mais difícil ainda para os pais entenderem. Então, pensei em colocar a classificação de 14 anos justamente para se ter um alcance maior das pessoas e não se ter um debate negativo sobre isso. Porque a intenção do espetáculo é trazer você que ainda não entende sobre isso, que não entende sobre a nossa condição na sociedade, a nossa condição psicológica, né? Para que você realmente se abra para poder entender isso, para poder compreender. Maravilha. Já temos aqui a data do espetáculo, dia 25, não é isso? 25 de agosto, no Teatro Experimental de Uberaba, que, devo frisar, foi revitalizado pelo coletivo AI034, magnífico, tá lindo, tá novo praticamente. Então, estejam lá, vejam o trabalho que eles estão fazendo aqui por Uberaba e que já fazem um bom tempo, mas agora, com o advento aí das nossas redes, também estão recebendo a visibilidade que eles merecem. Maravilha. Você, entre outras atividades profissionais, também atua como corretora de imóveis. Exatamente. Aqui em Uberaba. Aqui em Uberaba. E essa atividade profissional, o que você me conta? Cara, é uma atividade profissional, assim, magnífica, incrível, né? A gente realmente realiza sonhos. É muito bom ver a construção, né, de um atendimento, porque muita gente não sabe como funciona o atendimento, mas a gente faz um acompanhamento durante meses com a pessoa, prepara ela para poder comprar um imóvel. Então, por isso que a gente chama de realização de sonhos. Exatamente. A gente não somente estuda, mas trabalha o perfil da pessoa para que viabilize a aquisição daquilo que ela sonha. Então, ver isso é simplesmente magnífico, só que ainda é uma dificuldade imensa, porque dentre 1.500 corretores, eu sou a única mulher trans. A única? A única. Que loucura. Já tiveram passagens de outras pessoas trans, mas que não conseguiram estar lá justamente pelo desafio que é trabalhar com clientes de diversas classes, diversos pensamentos, diversas religiões, né? E ter a abertura para poder compreender que eu sou um ser humano, eu tenho a predisposição, eu tenho conhecimento para estar ali, né? Prestando um atendimento e prestando um acompanhamento, né? E uma consultoria acima de tudo. Que legal. Inclusive, Uberaba tem crescido muito, né? Esse campo. Demais. A gente até, às vezes, não consegue entender, né? Sim. Porque Uberaba tem uma dificuldade em vários e vários campos aí do desenvolvimento econômico, mas esse do setor imobiliário, né, tem crescido bastante, né? Esse conceito de um condomínio com lazer, né? Isso. Tem crescido bastante. Você atua exatamente em que campo específico? Atualmente eu gosto de atuar no campo do Minha Casa Minha Vida e no campo de evolução de patrimônio, né? Eu gosto também do alto padrão, mas não é a minha área principal de atuação. Não é, eu gosto muito, só que não é a minha área principal. Se precisar, você vai lá também. Se precisar, eu vou, né? Estou aí sempre à disposição em relação ao alto padrão, só que eu gosto mais do acompanhamento, da orientação, de mostrar para uma pessoa que ela tem poder aquisitivo para alguma coisa, que ela pode subir na escadinha da vida, né? Se ela tiver a perseverança, né? Que eu acho que a disciplina e o acompanhamento. Gente, pelo amor de Deus, aprendam a buscar um profissional. Não fala com um amiguinho. Que conhece realmente. Exatamente. O profissional é que vai pegar na sua mão, te falar, te dar o plano de ação, te dar o caminho. Muito bem. Você merece os parabéns pela coragem, né? De se colocar, de se postar, e tem enfrentado dificuldades. Sempre. Né? A mulher trans, ela enfrenta dificuldade em qualquer local. A mulher, no geral, ela vai enfrentar dificuldades em qualquer local que ela escolher, seja profissional, seja, às vezes, em momentos de lazer, ela vai sofrer isso, seja no social media, né, atualmente, que a gente acaba sofrendo muito com isso. Muita mulher vai se identificar com isso. Muito ataque.
E a Mostra Mulheridades, ela vem para isso. Para mostrar que, na verdade, a gente não deveria estar sofrendo essas coisas. Porque é tudo tão natural. A mulher, o espaço, ele não é somente de uma pessoa. O espaço, ele é aberto para quem quiser colaborar com aquele espaço. Ou pelo menos deveria ser, né? Ou pelo menos deveria ser, exatamente. Muito legal. Olha, tem um outro campo aqui que eu queria tocar com você, que é a questão da saúde. Saúde, ela é importantíssima. Sim. E eu vi aqui da Agatha Abreu, que aqui em Uberaba nós temos, felizmente, depois de bastante tempo, né? Bastante luta. Um núcleo, um espaço, um aparelho, como o pessoal na área do serviço público costuma dizer, que é o CRESP. O CRESP faz uma diferença, é interessante para vocês. Demais, faz uma diferença enorme, justamente porque nas cidades grandes, né, tem esse apoio para comunidades que sofrem para poder conseguir acesso a coisas básicas, né? Mínimo, eu estava contando aqui pro Paulo também sobre a questão da história da mulher trans. A mulher trans, ela sofre muito com a questão do acompanhamento, porque onde ela vai e quer esse acompanhamento, ela não é aceita. Então, o que ela faz? Eu vou fazer sozinha. Eu faço por mim, eu luto por mim. Então, sem apoio, ela vai e acaba tendo que sofrer as consequências de não ter um acompanhamento de um profissional especializado e que respeite, tá, gente? Porque é importantíssimo um profissional que respeite a sua condição, que respeite a sua decisão de fazer a transição, porque a mulher trans, ela pode decidir não fazer a transição, isso é completamente normal, né? E pode decidir reverter também a transição. Certo. E os profissionais precisam estar preparados para isso. Desse amparo. Exato. Nós estamos falando do Centro de Referência em Saúde da população LGBTQIAPN+, que eu vi nascer dentro da Secretaria Municipal de Saúde, onde eu militei ali na área da comunicação por um período. Eu fico feliz de saber que ele é um ponto de referência importante, porque a saúde em primeiro lugar, né? E muita gente acaba não conhecendo, justamente porque esse tipo de questão, por mais que a gente viva aí na era da tecnologia, ainda não tem acesso à informação que deveria. Esclarecido. Exatamente. Dá uma gugada por aí que você vai ver CRESP, Centro de Referência em Saúde da População LGBT, você vai achar o endereço. Fica ali tem no Santa aparelho Maria. no Santa Maria, funcionando numa unidade de saúde, né? Aliás, começou numa outra unidade, foi transferido, e essa transferência, pelo que eu entendi, com o depoimento aqui da Agatha, foi bom, foi salutar. Foi bom. Hoje melhorou. Foi justamente para poder especializar somente naquela área. Você não precisa ir todos os dias lá, né? Não é uma rotina pesada. Mas quando você tem ido, o atendimento tem sido... O atendimento tem sido magnífico, na verdade, né? O pessoal sempre me recebe muito bem lá dentro. A minha endócrino, né? Eu não me recordo o nome, tá, gente? Porque eu encontrei com ela somente 3 vezes. Certo. Mas ela sempre presta todo o apoio, né? E sempre faz uma análise detalhada. Não somente uma análise do meu fisiológico, né? Mas uma análise do meu psicológico também. Legal. Né? E eu faço terapia, tá, gente? Então façam terapia, você mulher trans, ajuda você bastante. Pai ou mãe de mulher trans, façam terapia também, que é essencial. Acho que é importante a família, né? Sim, exatamente. Se posicionar dessa forma que você está contando, porque você tem facilidade, inclusive, para falar da sua questão familiar, né? Claro. Como é que é? Conta um pouco para nós. Bom, minha questão familiar, eu tive certos privilégios e tive não privilégios. E faltei com alguns outros privilégios. Bom, em questão de pai, né? Pai, ele é sempre a pessoa mais difícil de aceitar. Agora, com 60 anos de idade, que meu pai está começando a querer estar envolvido nessa questão, né? Estar envolvido comigo, mas ficou um bom tempo aí longe e tá tudo bem, tá, gente? Eu faço terapia, tá tudo tranquilo. Minha mãe faleceu muito cedo, eu tinha 14 anos de idade quando minha mãe faleceu, né? Então ela não chegou a ver isso, mas ela era uma pessoa que apoiava muito. Minha tia e os meus 2 irmãos, quando eu contei pra eles, né, do que eu vivia, quando eu externalizei o que eu vivia na minha vida inteira, né, eles
demoraram um tempinho para poder entender, mas compreenderam. Porém, gente, não é toda família que é assim. Aqui a gente está falando de uma construção de um bom tempo. Certo. Minha família já sabia, é incrível, minha família já sabia, eles já sentiam isso. Só que é difícil aceitar, né? E realmente compreender o que está acontecendo ali e falar, eu te acolho, tá tudo bem. A gente entende. Só que a questão é que o que as pessoas precisam entender é que a família, ela é a parte mais importante. Ela é a base. Ela é o primeiro, a primeira rede de apoio que a gente tem acesso. Família é o berço, né? É o berço. Então, se a sua família não consegue te apoiar, te expulsa de casa, como que você espera que a outra pessoa prospere? Como que você espera que a outra pessoa ela tenha psicológico, ela tenha forças para poder ir além, sabe? Então, muitas vezes, né, a gente estava comentando sobre a história das mulheres trans, né, da luta trans, que não vem dos anos 90, dos anos 80, vem de muito tempo antes, muito tempo antes. Mas a história das mulheres trans é que justamente por não se ter esse apoio da família, né, criou-se aí um estigma na sociedade de que a mulher trans, ela é prostituta, né? E infelizmente é algo que a gente acaba vendo, né? Não é de todo mundo, tá, gente? Mas a gente acaba vendo muitas mulheres nessa situação por escolha própria ou porque foi a única escolha que ela teve, mas ela tem espaço, tendo o apoio da família, ela tem espaço para abrir seus horizontes, entender que ela não precisa somente estar naquele espaço. Ela pode estar no espaço que ela quiser. E a sociedade também não deve ser tão hipócrita, né? Porque afinal de contas as outras mulheres também, de outras orientações, de outros campos, estão lá também. Sim. E estão convivendo com isso. Reforçando aqui, então, Pomo de Eva é o espetáculo do dia 25 de agosto no Teu, que tem assentos limitados, então procure aí através das redes sociais, @mostra_mulheridades, para você reservar seu ingresso, refletir um pouco, levar a família, às vezes a gente tem na família uma mulher trans, então vamos levar para a gente juntos dialogarmos, né? Sobre os caminhos que nós temos. Eu tenho a certeza que nós temos caminhos maravilhosos. Lembrar aqui, né? O Papa Francisco recentemente disse que nós devemos respeito a todas, né? Então, todos os homens e mulheres, independente de sua orientação, independente de qualquer coisa. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez a sua participação, dizer que você é uma mulher linda. Obrigada. E muito consciente, muito firme nos seus propósitos. Eu imagino que seja um espetáculo interessantíssimo. Já fiquei curioso para assistir também, tá bom? Esteja lá, então. E volte sempre, quando puder, para a gente conversar, tá bom? Claro, tenho muita coisa para poder falar, para poder trazer. E, gente, não esqueçam, eu não sou a única, tá? Isso. Não sou a única. A gente vai ter mais mulheres fortes, mais mulheres independentes, mais mulheres incríveis, apresentando do dia 23 ao dia 1º de setembro, gente. Isso mesmo. Então, estejam lá, se programem, tá? Tem teatro, tem palhaçaria, tem performance, tem slam, que tem crescido muito em Uberaba. Tem dança, tem música, tem feira, tem oficinas. Então, assim, a mulher, ela pode fazer o que ela quiser. Então, esteja lá para que você, mulher, entenda que realmente o seu espaço, a sua vontade de fazer o que você quer fazer, ela pode ser realizada. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixe a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba.
Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, para falar sobre cafés de qualidade. O concurso de cafés de qualidade da região de Viçosa, na zona da Mata Mineira, chega à sua 20ª edição e está com inscrições abertas até o próximo dia 27 de setembro. As inscrições podem ser feitas gratuitamente nos escritórios da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a Emater, localizados nos municípios da unidade regional da Emater Viçosa. Os participantes podem concorrer com lotes de café arábica da safra 2023-2024 nas modalidades café natural e café cereja descascado. A premiação está aberta à participação de cafeicultores e familiares cuja residência ou propriedade estão nos municípios atendidos pela unidade de Viçosa. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre trilhas de futuro. Inscrições estão abertas para o maior projeto de formação continuada do Estado por meio do projeto Trilhas de Futuro Educadores. As inscrições para a 3ª edição podem ser realizadas até o dia 9 de setembro. Nessa 3ª edição, serão oferecidas 250 vagas para cursos de mestrado destinados a servidores efetivos e estáveis da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. São 18 cursos estrito sensu em diversas áreas de conhecimento oferecidas por 7 instituições de ensino superior que são credenciadas. As vagas estão distribuídas em 6 áreas temáticas: gestão de projetos, gestão pública e sociedade, políticas educacionais, gestão e avaliação da educação pública, docência, formação, trabalho e práticas educativas e gestão de inovação. Para as inscrições, os servidores interessados devem realizar essas inscrições até às 14 horas, até às 2 horas do dia 9 de setembro, através do site trilhaseducadores.mg.gov.br, trilhaseducadores.mg.gov.br. No mesmo site é possível conferir as instituições credenciadas e os cursos que também são oferecidos. Importante ressaltar que após a inscrição no site Trilhas de Futuro, os candidatos devem se inscrever no processo seletivo das instituições de ensino. Mudamos de assunto para falar sobre cachaça. O concurso Cachaças Mineiras 2024, o primeiro de avaliação da qualidade das cachaças de alambique e aguardentes de cana mineiros, teve número de inscrição acima das expectativas. Ao todo, 289 bebidas foram inscritas e agora os produtores têm até o dia 9 de setembro para enviar a cópia dos documentos obrigatórios e amostras concorrentes para o endereço em Belo Horizonte, indicando o regulamento, ou melhor, indicado no regulamento. A competição é realizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, a Emater. Para julgar as amostras, a Emater reuniu um time de 24 jurados, já com experiência no setor e também com passagem por treinamento, realizado em parceria com o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, o campus Salinas, o Instituto Mineiro de Agropecuária também, a Universidade Federal de Lavras, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal de Viçosa. O ISTV Cidade agora fala sobre as exportações em Minas Gerais. No acumulado dos 7 primeiros meses de 2024, as exportações de Minas cresceram 6,1% e as importações avançaram 1,1% na comparação com o mesmo período de 2023. Com isso, o Estado registrou um saldo comercial de 15,4 bilhões de dólares. Somente em julho deste ano, o superávit foi de 2,1 bilhões de dólares, com exportações alcançando 3,6 bilhões de dólares e importações 1,6 bilhão de dólares. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços
os CSEX do MDIC. Para Minas, estão disponíveis um painel interativo atualizado e essa semana a Fundação João Pinheiro divulgou os dados. A ferramenta tem por objetivo auxiliar gestores públicos na criação de políticas públicas baseadas em evidências e expandir as possibilidades de análise e composição dos fluxos do comércio internacional a partir de Minas Gerais. O painel também sintetiza base de dados com valores de exportação, de importação, saldo comercial e os principais parceiros e produtos comercializados no estado com outros países no período de 2020 a julho de 2024. Os principais destinos das exportações de Minas Gerais foram a China, com 44,1%, e Estados Unidos, com participação de 9,7%. China e Estados Unidos também foram as principais origens de importações, com participação de 25,1% e 10,5%, respectivamente. E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.